E eu quero dizer isso hoje usando Abacuque. É necessário que aconteça o avivamento. É fundamental. Tem que acontecer o avivamento. Deus sempre interviu na história. No ano 1500 e alguma coisa, Ele levantou Lutero, levantou Calvino, levantou homens que protestaram e que fizeram uma reforma e que tem continuado até chegar no Brasil, pelo Amazonas, e depois até nos alcançar. E hoje estamos aqui porque alguém se dispôs a pregar o Evangelho, a ser cheio do Senhor, cheio da palavra e a falar do amor de Deus. Mas afinal de contas, por que o avivamento não acontece no mundo hoje? Porque quando Deus olha para as religiões, vamos falar do Brasil, olha para as religiões do Brasil, muitas vezes nós temos a impressão de que Deus está calado diante de tudo isso que tem acontecido no meio das religiões. Cada um vende o seu peixe, um com rabo, outro sem rabo, um com cabeça, outro sem cabeça, um salgado, outro sem sal, um congelado, outro fresco. Cada um vende o peixe que tem, usando a mesma palavra. Irmãos, por que quando Deus olha para o romanismo, permite que o romanismo está no auge que está, no grau que está, na posição que está, sem aparentemente intervir, sem chegar e dizer, olha, não é assim que eu quero? Mas na verdade, desde há muito tempo, Deus está dizendo isso. Não é assim que eu quero. Não é assim que eu quero. Não é desse jeito que eu quero. Não é assim que eu quero. Se Deus está ano após ano, um dia atrás do outro, dizendo para os romanismos, dizendo para nós, dizendo para todo mundo que não é desse jeito que Ele quer, por que ainda a situação permanece? E quanto mais aproxima-se do fim, mais parece que a igreja está morta. O que lembra isso? O que lembra isso? Por que a igreja está passando por um arrefecimento do amor? Por aumentar a iniquidade, o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. Por aumentar a iniquidade na onde? No meio da própria igreja. Por aumentar a iniquidade no meio da igreja, o amor de muitos crentes esfriaria. Afinal de contas, ele fica olhando, mas também, olha lá o que o irmão está fazendo, assim não dá, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Ele acaba sendo afetado pelo arrefecimento do amor, pela frieza do amor, por ver a iniquidade presente. Mas então por que Deus não resolve o problema da iniquidade? Se ela está presente no meio da igreja, se ela está presente no romanismo, se ela está presente na igreja presbiteriana de Indaiatuba, se ela está presente na igreja presbiteriana renovada de Limeira, se ela está presente, por que Deus não põe um ponto final nisso? Por que Ele não aviva a obra como é necessário? Irmãos, o Senhor tem falado e vai continuar falando porque Ele é Deus. É uma coisa, Ele também não manda recado. Ele fala simplesmente. Deus tem falado com Roma há quanto tempo? Não é assim, não é assim. Levantou, fez a reforma, falou, mexeu com o mundo, impactou o mundo. Mas o romanismo continua. E Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. E o romanismo continua. Mas o que Deus faz? Bom, na dureza do teu coração, eu vou glorificar o meu nome. Aí o que Deus faz? Usa a dureza do coração dos romanistas, usa a posição que eles ocupam no globo terrestre para dizer o quê? Que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Como isso, pastor? Jesus Cristo disse que é importante, tem que acontecer, que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Depois virá o fim. Se o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, no 3º século na história, o Evangelho já tinha alcançado as nações do mundo. Os pregadores já tinham anunciado o Evangelho, pisado em todas as nações do mundo, pregado o Evangelho. A parte oriental que você vê hoje, toda cheia de budismo, de ismo, de tanta coisa de ismo, já havia recebido a palavra do Senhor. Mas por que então a turma
dedicou-se a deuses estranhos. Exatamente isso. Porque o homem não se conforma em simplesmente ter Deus na sua vida. Mas afinal de contas, por que Roma permanece? Quando se fala do Papa que foi a Israel, que beijou o chão, que fez isso, os irmãos acham que foi só os brasileiros que souberam disso? O mundo inteiro soube. Qual é a base romanista? A ação é o cristianismo. O que é o cristianismo? Originário de Cristo. Automaticamente, toda vez que se fala, se apresenta Cristo. Toda vez que se propaga, apresenta Cristo. Então, o budismo lá no Japão, quando fala de Roma, está falando de Cristo. Eles sabem disso. Falou de Roma, está falando do cristianismo, tem que chegar a Cristo. Então Deus, não havendo arrependimento, Deus usa a situação para promover o seu nome, porque a glória é de Deus. Se a pessoa errar, a glória será de Deus. Se a pessoa acertar, a glória será de Deus. Meus irmãos, caindo aqui no texto, não de paraquedas, né? Mas para a nossa compreensão, o profeta, ele disse assim no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Vamos perguntar para Abacuque: Abacuque, o que é que você ouviu do Senhor, profeta, que te deixou alarmado? O que é, profeta Abacuque, que Deus te falou que deixou alarmado? Se você olhar lá no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, você vai ver que o profeta Abacuque se encontrava numa posição de intercessão. Ele começou a orar e dizer: Deus, eu não aguento mais ver o injusto, o ímpio tratar o justo da maneira como não deve. Eu não aguento mais ver a iniquidade. Eu não aguento mais ver as pessoas não olhando para a tua palavra. Eu não aguento mais ver tanto erro presente no meio do povo de Deus. Eu não aguento mais ver toda essa situação. Porque o Senhor me faz ver se o Senhor não está fazendo nada? Por quê? Essa era a questão de Abacuque. Olha lá o que ele diz no versículo 2 do capítulo 1: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás, e tu não me escutarás? Não existe nada mais frustrante na vida do crente do que não ter a sua oração respondida. Porque quando o crente vai à oração, quando ele se coloca de joelho, quando ele clama ao Senhor, ele já está com segundas intenções, ele já está com segundo interesse. Não, eu vou porque Deus vai resolver, eu vou porque Deus vai curar, eu vou porque Deus é Deus e Ele pode tudo, e se Ele pode tudo, Ele vai fazer o melhor para mim. E aí então Abacuque começou a orar: Deus, a iniquidade está presente, trata, faz alguma coisa, Senhor, move as tuas mãos. E Deus então ficou em silêncio. E o profeta ficou desesperado. Deus, até quando eu vou clamar e você não vai me escutar? Até quando, Senhor? Aí, do versículo 5 até o versículo 11, Deus começa a falar com Abacuque. Olha bem, abra sua Bíblia para você não falar que eu estou pregando heresia, hein? Confira aí. Vamos lá, o que é que nos diz o versículo 5? Deus então respondeu para Abacuque, e ele disse: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Por quê, Senhor? Porque realizo em vossos dias o quê? Uma obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Irmãos, só que quando Deus disse: eu faria uma grande obra, se nós ficássemos aqui apenas com o versículo 5, eu poderia levar vocês ao delírio, irmãos, e dizer aqui: não é Deus tem uma grande obra inigualável, incomparável para fazer na tua vida, e conduzir você a uma situação emocional tão forte que você comemoraria os 25 anos sapateando, mas seria carne.
Porque quando Deus diz aqui, realize nos vossos dias uma obra tal, que vocês não vão nem acreditar quando alguém falar, ele explica no versículo 6 que tipo de obra é. Olha lá. Pois eis que eu suscito os caldeus. É uma nação amarga, impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos. Deus começa então a descrever o que seria a obra que ele faria no meio do povo. O povo estava agindo sem lei, agindo infielosamente. O justo não adiantava ser justo, porque ser justo não valia nada. É o que Abacuque estava dizendo. Não vale a pena continuar agindo com justiça, porque todo mundo é injusto. Cada um faz o que quer, cada um manda do jeito dele. Mas Deus chega e diz assim: olha, Abacuque, eu vou fazer uma obra tal. Eu vou levantar os caldeus, os babilônios, para tratar com o meu povo. Você orou pedindo justiça, você não aguenta mais, você acha que eu estou calado, então eu vou dizer para você que eu vou levantar os caldeus, vou levantar os babilônios, e eles virão aqui e vão tratar com o meu povo, e vai fazer tudo o que precisa ser feito. Aí, meus irmãos, o que aconteceu com o profeta? Senhor, assim não, Senhor, desse jeito não. Senhor, não é assim que eu quero. Não pode ser desse jeito. Como o Senhor vai levantar aquele que é mais rico do que a gente, para punir a gente, que é mais justo do que aquele povo? Nós somos mais justos do que os caldeus. E Deus falou assim: nada disso, Abacuque. Todos são pecadores, todos são falhos, todos precisam de mim, todos precisam da minha intervenção. Eu sou Deus e eu vou fazer, Abacuque. Não, Senhor. Irmãos, eu cheguei desde o início do culto, ouvi todos os louvores e senti maravilhosamente a presença do Senhor. E Deus me dizia que nessa comemoração dos 25 anos, precisamos suscitar profetas verdadeiros de Deus nessa igreja. Profetas que não se calem diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas. Só que muitas vezes, para sermos profetas, precisamos basta ser malucos. É crer. Como eu tenho todo mundo crer. Todo mundo crê de um jeito. Mas você fala assim: peraí, mas não é desse jeito que a Bíblia quer. Então eu vou crer diferente, eu crer do jeito da Bíblia. Meus irmãos, e Abacuque então falou assim: não, Deus, peraí, assim não é desse jeito. Aí do versículo 12 até o versículo 17, olha o que Abacuque quis dizer para Deus. O que será que Abacuque quis dizer para Deus? No versículo 14, olha lá: por que fazes os homens como os peixes da terra, como os répteis, que não tem quem os governe? Olha o que Abacuque ousadamente falou para Deus: Deus, por que você está fazendo com o povo como um monte de peixe, como um cardume de peixe, que não tem quem o governe? Por que você está agindo dessa maneira com o povo? Está errado, Deus. Irmãos, o diferencial do ateu e do crente é que o ateu reclama para ele mesmo e não tem para quem reclamar. O crente, quando ele está frustrado com Deus, ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu estou frustrado com o Senhor. Tem alguma coisa errada aí. Eu não estou entendendo os seus planos, eu não estou entendendo o seu projeto. Eu orei para que manifestasse a bênção e o Senhor está mandando tristeza, o Senhor está mandando luta. Eu orei para que o Senhor fizesse justiça e o Senhor está levantando um povo ímpio, um povo que não tem ao Senhor. Aí sabe o que o profeta disse? Tudo bem. E aí Deus dizia no meu coração: isso é ser profeta.